Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Celebrando ao Senhor. Êxodo capítulo 2, eu quero ler apenas o verso de número 3. Êxodo capítulo de número 2, verso de número 3, diz assim: E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Vou repetir, apenas esse único versículo de Êxodo capítulo 2, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no castiçal à beira do rio. O tema da nossa mensagem nessa noite, e eu quero que através dessa mensagem, meu irmão, seu coração se encha de fé e de esperança, mais uma vez, em nome de Jesus. O tema da mensagem nessa noite é: largue o seu cesto. Largue o seu cesto. Todos nós sonhamos, isso é uma grande verdade. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite é: será que os teus sonhos estão dentro dos planos de Deus? Será que os sonhos que eu sonho fazem parte da vontade de Deus para a minha vida? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. E esse plano nós chamamos de propósito. E existem muitas pessoas que hoje estão vivendo situações que dizem serem propósito de Deus, mas na verdade não são propósito de Deus. São consequências da sua própria decisão, da sua própria vontade. Será que os teus sonhos, os nossos sonhos estão dentro da vontade de Deus? Eu sei que essa é uma perguntinha um pouco difícil. E essa é uma das respostas que eu mais tenho esperado da parte de Deus para a minha vida. Será que os meus sonhos como pai, o meu sonho como marido, o meu sonho como filho, o meu sonho como pastor, como esposo, será que os meus sonhos estão dentro da vontade de Deus para a minha vida? Será que os meus sonhos fazem parte dos planos de Deus para a minha vida? Esse versículo que nós acabamos de ler tem uma das mais simples, porém mais poderosas mensagem em virtude da atitude de alguém que tem o desejo de ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Muitas das vezes nós dizemos assim para Deus: Senhor, eu quero que a sua vontade se manifeste na minha vida. Mas aquilo que sai da nossa boca não condiz com as decisões que nós tomamos, nem com o comportamento que nós temos. Pedir a Deus que me mostre qual é a sua vontade vai requerer de mim, em algumas situações, um abrir mão de alguma coisa para que a vontade de Deus se manifeste. Eu quero te lembrar um pouquinho desse episódio que nós lemos no livro de Êxodo capítulo 2. Mas primeiro a gente precisa voltar no capítulo 1 e descobrir que o povo hebreu, ele estava passando por uma grande perseguição por parte dos egípcios. Por quê, pastor? Porque os egípcios olhavam com muita inveja a prosperidade do povo hebreu. O povo egípcio tinha inveja, porque eles conquistavam muitas riquezas, eles trabalhavam e eram muito abençoados. Mesmo voltando à escravidão, porque quando José morre, o povo volta a ser escravizado.
O tempo acabou apagando tudo o que o Egito devia aos hebreus, e aí o povo volta a ser maltratado de forma muito cruel. Esse tempo o povo estava sendo maltratado, escravizado. O povo hebreu trabalhava na escavação de diques, para poder deter as águas do Nilo, e trabalhavam mais ainda construindo muralhas para levantar a cidade, e levantar as famosas pirâmides do Egito. 400 anos se passaram, com os egípcios sempre tentando destruir e aniquilar a nação hebreia. Esse sempre foi o intuito, destruir o povo de Deus. Então conta-se que um doutor da lei disse ao rei naquele tempo que um menino ia nascer. Estou fazendo uma síntese da história. Um menino ia nascer entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo mundo, porque ele aumentaria a glória da sua nação e acabaria humilhando o Egito. Chegou até o ouvido do rei. Então o rei, pensando que ele poderia perder a sua autoridade, o que ele faz? Ele publica um édito, pelo qual se ordenava que deveriam afogar todas as crianças hebreias do sexo masculino, e ainda ordenou, Júnior, às parteiras, que observassem exatamente quando uma hebreia desse luz a um menino para poder assassiná-lo. Isso aí você aprende na nossa escola, ok? Se você ainda não está matriculado na nossa escola, matricule-se, procure o diácono Rafael, depois deixa seu número, matricule-se na nossa escola de crescimento, né? Que ainda dá tempo de você continuar estudando. Está em casa mesmo, só engordando, só comendo, então fazendo TikTok, então estuda um pouco a palavra. Aleluia! Hã? O professor, o que está na câmera também é um dos nossos professores, Vinícius, gente boa, vai abrir um salão de beleza. Esse édito, ele também ordenava o seguinte, que aqueles que se atrevessem a salvar ou cuidar de alguma dessas crianças, seriam castigados com pena de morte, juntamente com toda a família. Então, essa situação toda que nós lemos, Fernanda, começou a causar dores e muitos prantos a todo o povo hebreu. Afinal de contas, quando nascia um menino, ele imediatamente era assassinado. E aí o que eles pensaram? A nossa nação agora vai acabar, porque nasce um homem e matam, a gente não vai ter como mais procriar. Mas anota o que eu vou lhe dizer nessa noite, irmãos. Eu ainda estou na parte da introdução da mensagem, já já eu começo a pregar. Anote o que eu vou lhe dizer nessa noite, e de verdade eu espero que o seu coração se encha com uma vontade de dar glória bem forte. Anote o que eu vou lhe dizer. É em vão toda resistência humana que insiste em resistir à vontade de Deus na sua vida. É em vão toda resistência humana que insiste em resistir à vontade de Deus para a sua vida. O que isso significa, pastor? Significa que quando Deus quer usar você, não adianta você fugir. Quando Deus quer usar você, quando Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você se esconder. Quando Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você ficar dizendo não, 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 porque quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, meu irmão. Quando Deus diz que vai acontecer, pode ter certeza, vai acontecer. Se você está do lado de alguém na tua casa, dá aquela olhada para ele e diz assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quando Deus diz que vai acontecer, ninguém resiste, vai acontecer. Quando Deus diz que vai acontecer, ninguém pode frustrar os planos de Deus, vai acontecer. Quando Deus disse eu vou fazer, não adianta fugir, não adianta se esconder. Deus vai te achar e vai usar a tua vida, porque quando Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Não adiantou o homem ter escrito um édito, não adiantou dizer que vai matar, o menino nasceu.
Ei, coloca uma das mãos no teu coração. Diga assim comigo: não adiantam as oposições, não adiantam as lutas, não adiantam as adversidades, porque aquilo que Deus tem para mim vai acontecer. Aleluia. Eu quero te dar uma palavra nessa noite, meu irmão. Talvez você tenha um filho longe da presença do Senhor, talvez o teu casamento não esteja no altar como você gostaria, mas se Deus tem uma palavra para a sua vida, não importa quanto tempo você está esperando, vai acontecer. Se Deus diz que vai abrir uma porta, Ele vai abrir. Se Deus diz que vai fechar uma porta, Ele vai fechar. Não adianta, aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Me deixe continuar a narrativa dessa história para que eu comece a pregar. Então um homem chamado Arão, muito estimado entre seus amigos, fica preocupado porque sua esposa estava grávida. O que ele faz? Ele recorre a Deus e começa a rogar a Deus que tivesse compaixão de um povo que sempre o havia adorado e que fizesse cessar aquela perseguição. A oração desse homem toca o coração de Deus. E Deus, tocado por aquela oração, aparece a Arão em sonho e disse: é o teu filho, o menino que os egípcios tanto temiam. Eu já vou começar a pregar. A pregação é pequena, a introdução que é um pouquinho grande. Deus olha para Arão e fala assim: é o teu filho que eles querem. É o teu filho que eles querem. Só que, através do sonho, Deus diz assim: mas não se preocupe, porque a criança vai nascer, a criança vai crescer, a criança vai ser bem cuidada, e essa criança vai libertar o meu povo da escravidão. Ei, meu irmão, Ney, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus diz que vai fazer, podem correr atrás de você, podem te perseguir, podem levantar calúnias, podem levantar palavras contrárias, podem tentar o que quiserem. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Arão volta para casa, fala com a sua esposa, que se chamava Joquebede, e diz para ele a visão que ele teve, e que Deus iria cumprir aquele sonho e aquela promessa. Porém, a perseguição não havia acabado. Entenda uma coisa: não é porque Deus diz que vai fazer, não é porque Deus diz que está do teu lado, não é porque Deus está com a mão sobre você, que você vai parar de ser perseguido. Não, meu irmão. Eu acredito sim, que quando Deus tem algo para a nossa vida, a perseguição é maior. Quando Deus tem algo para a nossa vida, alguém vai querer te tirar do caminho. Quando Deus tem alguma coisa para a sua família, alguma coisa diferente, de anormal vai começar a acontecer. Estar com Jesus, estar com Deus e ter uma palavra de Deus não significa que a perseguição vai acabar. Deus disse: Arão, é o teu filho vai nascer, o teu filho vai crescer, o teu filho vai ser bem cuidado, e o teu filho vai libertar o meu povo. Não se preocupe. Mas mesmo diante dessa palavra, a perseguição ainda não tinha acabado. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma revelação, ele tinha uma palavra do próprio Deus, mas a perseguição não havia acabado. Será que nessa noite você entende alguma coisa a respeito daquilo que tem acontecido conosco, daquilo que tem acontecido na nossa vida? Será que você entende o porquê de algumas perseguições? Se você está entendendo, eu começo a pregar nessa noite. Júnior, por favor, começa a se preparar para terminar. Aquela família recebeu uma promessa. Ele ouve Deus falando, e a promessa nasceu. Diga comigo: a promessa nasceu. Diga aí: a promessa nasceu. Mas a promessa não estava pronta. A promessa nasceu, mas a promessa ainda não estava pronta. A promessa estava correndo perigo. Ei, se você quiser se envolver um pouquinho mais com Deus, começa a dizer: Deus, começa a queimar no meu coração, porque eu quero entender isso aí. A promessa nasceu, mas a promessa não estava pronta. Diácono Rafael
Jesus era filho de Deus. Nasceu, e mesmo do tamanho do Samuel, ele era filho de Deus e tinha poder. Mas ele ainda não estava pronto para exercer esse poder. Jesus não recebeu o poder só lá em João 2, Jesus já tinha poder. Tanto poder que quando ele chega, Maria chega perto de Isabel, João Batista lá de dentro da barriga começa a mexer. Isso é poder. Eu fico imaginando Jesus em Jerusalém correndo no jardim de infância, floquinho de neve. Jardim de infância, floquinho de neve lá em Jerusalém. Tia Ruth era professora, uma hebreia, gente boa, PhD em comportamento infantil. Jesus lá no colégio, jogando uma bola de gude, e ele estava longe do buraco, jogando búlica, longe do buraco. Ele tinha poder para jogar para longe e a bola entrar, ele tinha poder para isso, mas ele não podia usar porque a promessa tinha nascido, mas não estava pronto. Ei, sabe qual é o maior problema de alguém que tem uma palavra de Deus? Sabe qual é o maior problema de alguém que recebe assim: você vai ser um pastor, você vai ser um evangelista, você vai ser um mestre? Sabe qual é o maior problema? Ele quer agir sem estar pronto. Só porque ele tem uma palavra, ele acha: não, me disseram que eu era pastor, então eu até pregar. Me dá um microfone que eu até pregar. Se Jesus esperou o tempo, espera. A promessa nasceu, mas a promessa não estava pronta. E pior, a promessa ainda corria perigo. Irmãos, anota o que eu vou lhe dizer. Existem promessas de Deus na nossa vida que já nasceram, mas elas correm perigo. Existem promessas de Deus que já foram entregues para vocês, mas elas correm perigo. O que acontece então? Joquebede precisa encontrar uma saída. Presta atenção nisso. Joquebede precisa encontrar uma saída para ver a promessa se cumprir. Vou começar agora, hein? Se ajeita aí. Joquebede precisa encontrar uma saída para ver a promessa se cumprir. Então ela pega aquele filho, acomoda aquele filho que era promessa. Tem gente que não vai gostar não. Eu estou vendo que tem gente saindo do culto agora. Sai do culto não abandona o culto não. Estava aqui, 200 pessoas tá caindo. Não sai do culto não, tu vai perder a melhor parte, hein? Eu estou vendo aqui, vai perder, 189, não sai não, volta. Volta. Aí vai dar desculpa que caiu a conexão. É Satanás te desconectando da promessa. Joquebede precisa encontrar uma saída para ver a promessa se cumprir. Então ela pega aquele menino, acomoda dentro de um cestinho e larga o cestinho no rio. Aquela mãe não podia mais esconder a criança. Aquela mãe, se fosse encontrada com aquela criança, seria morta, ela e a criança. Diz o texto que não dava mais para esconder a promessa. O seu choro e as demais expressões começavam a ficar mais evidentes a cada dia. Era preciso que ela abrisse mão da promessa. Era preciso que ela tivesse coragem de largar a promessa para ver a promessa se cumprir. Ela precisava de abrir mão daquilo que ela tanto amava, para que os planos de Deus continuassem a se realizar na vida dela.
Eu penso naquela mãezinha ajoelhada diante do rio Nilo, com o seu filho dentro do cesto. Um rostinho expressando tanta tranquilidade, sem saber o que estava acontecendo, porque seriam longos anos, um dos maiores líderes da história da igreja do Senhor, ali, pequeno. E aquela mãe segurando com força o seu cesto, com medo de se desfazer dele, começa a chorar e a se colocar diante de Deus. Eu creio que naquele momento, meu irmão, ela conversava com Deus, dizendo: Senhor, eu fiz tudo o que podia, mas eu não consigo mais escondê-lo. Eu amo tanto. A dor do coração daquela mulher era evidente, mas com toda a ousadia e confiança em Deus, ela olha para o seu filho mais uma vez e diz a Deus: Senhor, aqui terminam as minhas ações. Eu largo o cesto para que o Senhor cumpra o seu plano. Meu Deus! Senhor, eu largo o meu cesto para que o Senhor cumpra os seus planos. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Você já experimentou largar o seu cesto? Muitas das vezes a gente está tão agarrado com os nossos planos, com os nossos projetos, a gente está tão agarrado, que Deus não pode continuar a sua obra na nossa vida. A gente está tão agarrado a algumas coisas, que Deus não pode completar aquilo que Ele começou na nossa vida. Irmãos, eu acredito que os nossos bebês ficarão quietos para sempre, e que nós teremos o controle da situação, se nós entendermos que largar o cesto é uma demonstração de confiança, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A ação que Deus quer na nossa vida é essa: pegue seus planos, pegue seus projetos e largue nas mãos de Deus. Largue nas mãos de Deus. Se aquela mãe pensasse apenas em si mesma, certamente ela teria ficado com aquele filho até que os soldados egípcios o tomassem das suas mãos e o matassem. Mas ela começou a pensar na vida daquele bebê que tanto amava. E quando queremos que Deus cumpra uma promessa, a gente não pode pensar em nós mesmos. Nós temos que pensar naquilo que Deus pode fazer se tivermos coragem de largar o cesto nas mãos dele. Não podemos pensar em nós. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. O dia que o meu chamado for mais importante para mim do que Deus, meu irmão, eu estou a um passo de um precipício. Se tem uma oração que eu e pastora Marisângela fazemos em todas as ceias, é: Senhor, a igreja é sua, nós te devolvemos a igreja. Eu não gosto quando alguém diz: a sua igreja, a igreja não é minha. A igreja não é minha. As ovelhas não são minhas. Esse cesto eu já larguei. É apenas um propósito. Isaías capítulo 55, verso 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmãos, em quem nós temos confiado? Será que nós temos confiado mais na nossa estratégia de segurar o choro do menino? Será que a gente tem confiado mais nas nossas estratégias de segurar o choro do bebê? Ou a nossa confiança, ela está nos planos do Senhor, que são bem maiores e melhores? É uma característica nossa sermos controladores.
É uma característica nossa tentarmos dirigir tudo pelo nosso próprio entendimento. Mas como filhos de Deus, nós precisamos aprender a confiar na promessa de que os propósitos de Deus jamais se frustrarão. Os propósitos de Deus na nossa vida jamais se frustrarão. Então, solta o teu cesto. Os meninos podem vir aqui. A palavra de Deus para nós é: solte o cesto. Não com desesperança, não com desistência, mas solte o cesto com a certeza de que lá embaixo, no final do rio, os nossos planos terão destino certo, preparado pelo Senhor. Lá embaixo, no final do rio, os teus planos terão destino certo, preparados pelo Senhor. Lá embaixo, no final do rio, os teus planos terão destino certo, preparados pelo Senhor. O controle não é meu, o controle não é seu. Aquele que fez a promessa garante que ela vai se cumprir. Então siga os planos do Senhor. Lembra de Josué? Josué, tu vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Mas o plano é: medita na lei de dia e de noite, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu fico imaginando Josué: como é que eu posso confiar em Deus se Moisés morreu? Se ele deixou Moisés morrer. A promessa nasceu. Ela ainda não está pronta. Ela ainda corre perigo. E você tem duas alternativas: tentar abafar o choro, ou confiar e soltar o cesto no rio, porque lá embaixo os teus planos terão destino certo, preparados pelo Senhor. Aleluia. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite. Será que o que te falta hoje é coragem? Será que aquilo que te falta hoje para soltar o teu cesto no rio é coragem? Será que o que te falta hoje para dizer: Senhor, toma conta do meu casamento, Senhor, toma conta da minha família, Senhor, toma conta das minhas finanças, Senhor, toma conta desse momento difícil que eu estou vivendo, Senhor, toma conta da minha saúde, Senhor, toma conta, Senhor. Eu vou largar o meu cestinho aqui no rio, porque eu sei que lá no final os meus planos terão destino certo, traçados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá-nos coragem para soltarmos o nosso cesto no rio. Dá-nos coragem, Senhor. Gera em nós confiança nessa noite, para que a gente possa, Senhor, ter convicção de que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, age de uma forma sobrenatural na minha vida. Eu não quero ter o controle daquilo que o Senhor me prometeu, porque se o Senhor me prometeu, a estratégia para se cumprir é tua, os caminhos são seus, e se alguma coisa se levantar, não adianta, porque não tem frustração, não adianta, não há impedimento, porque quando o Senhor diz que vai fazer, o Senhor vai fazer. Quando o Senhor diz que vai agir, o Senhor vai agir. Quando o Senhor diz que vai levantar, o Senhor vai levantar. Quando o Senhor
diz que vai curar, o Senhor vai curar. Quando o Senhor diz que vai restituir, o Senhor vai restituir, porque tudo é para ti, é por meio de ti. Tudo, 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 tudo na minha vida envolve o teu nome, envolve a tua grandeza, envolve a tua santidade. Tudo é teu.